Bom dia, moçada! Muito bom dia! O que a gente tem para essa quinta-feira? O que a gente tem para o final dessa semana? A gente tem a intensificação dessa tensão entre o Sol e Plutão. Então a gente tem o Sol em Câncer, Plutão em Capricórnio. O que significa isso? Vou recapitular de uma maneira até didática, que é para a gente aprender também, né? Para a gente ir entrando nessa língua chamada astrologia, né? Vamos começar a conversar em astrologuês. Em Câncer, a gente está falando da origem da vida, da família, crianças, mulher, feminino. A gente está falando de alguns medos, a gente está falando de uma profunda emocionalidade. Estamos falando da nossa casa, do nosso lar e da nossa terra natal. Em Capricórnio, a gente está falando do oposto disso. A gente não está falando de vida privada, a gente está falando de vida pública. Então a gente está falando de política, de economia, de status quo, de carreira, de profissão, de responsabilidades, de compromissos, né, de construção de uma vida sólida, de recursos financeiros, de conquistar o nosso lugar ao Sol. A gente está numa tensão entre esses dois planetas, Sol em oposição a Plutão. E aí, essa oposição ela fica mais intensa, mais evidente entre os dias 15 e 18, portanto, de hoje até domingo. E aí, amanhã, é isso mesmo, Aline? É amanhã ou é hoje? Hoje, a Lua entra no signo de Libra, por volta das 11 horas da manhã, horário de Brasília. Aí, o que acontece? Forma-se, de novo, uma quadratura em T. De novo, a gente tem uma cruz envolvendo os signos cardinais. Então, a gente tem Câncer, tem Plutão e tem Libra. Em Libra, a gente está falando de diplomacia, a gente está falando de arte e cultura, relacionamentos, a gente está falando de parcerias. E aí, pelo fato de ser uma quadratura, a gente tem fortes tensões se intensificando e com Plutão em jogo, that's the point. Essa que é a questão, porque Plutão é planeta de morte, de renascimento, de transformação, de questões ligadas a profundas mudanças, mudança de cenário, tem uma forte relação com poder, com esferas de poder. Então é disso tudo que a gente vai estar falando a partir de agora. Esse é um tema que eu estou repetindo desde a segunda-feira. Para quem não viu ainda, pode recapitular. Vou deixar para vocês o link do vídeo Céu da Semana, que foi gravado na segunda. E a partir de agora, eu vou passar os olhos por alguns acontecimentos, algumas coisas que estão rolando, especialmente de ontem para hoje, porque são eventos mundanos que têm total relação com os eventos celestes. Pois então, o que a gente teve acontecendo nesses dias? Bom, a gente tem as tensões em Cuba, que vão se intensificando, e aí aumentam as tensões ao redor dos países que não tiram os olhos de Cuba. Quem não tira os olhos de Cuba? Estados Unidos, Rússia e China. Portanto, a gente tem todo um acontecimento ainda bastante nebuloso, muitas pessoas dizem que a coisa vai numa direção, vai noutra, há várias maneiras de enxergar a situação que está acontecendo em Cuba, e eu não quero entrar nessa seara. De toda maneira, países estrangeiros estão de olho na ilha, e aí é que pode entrar questões referentes a poder, disputas diplomáticas e ingresias entre esses países. E aí a gente pode esperar isso para os próximos dias, especialmente com esse acréscimo da Lua em Libra, que tem tudo a ver com diplomacia e com relações internacionais. Combinado? Bom, mais um evento que eu acho super interessante, que tem tudo a ver com Plutão em jogo e com as riquezas debaixo da Terra. Toda vez que a gente fala de Plutão, a gente fala das riquezas debaixo da Terra. Já comentei isso com vocês aqui. A gente tem um Plutão bem posicionado, bem evidente aquela semana. Rola alguma coisa na Petrobras, rola alguma coisa relacionada a petróleo. E a gente teve isso acontecendo ontem. A gente teve exatamente nessa oposição de Sol a Plutão, a libriana Ursula von der Leyen, né, que é presidente da Comissão Europeia, afirmando o seguinte: ela afirmou que a era da economia baseada nos combustíveis fósseis acabou, se encerrou. Bom, de que maneira a gente pode entender isso tudo? É uma mensagem para o mundo. Os europeus bateram o martelo e disseram que a partir de agora a coisa vai funcionar diferente, pelo menos na Europa, né? O planeta vai ter velocidades diferentes para lidar com essa questão, mas é um ponto final. E esse ponto final é muito interessante porque ele chega no final do percurso de Plutão por Capricórnio. Se a gente imaginar Capricórnio como o último signo do elemento Terra, materialidade e riquezas,
E Plutão, as riquezas do fundo da Terra, a gente pode imaginar que da entrada de Plutão em Capricórnio, porque é uma longa trajetória de 2008 até 2023, é uma geração, a gente teve o uso e o abuso de tudo em se tratando das riquezas do fundo da Terra. Então a gente foi até o fundo do poço, literalmente, do fundo do poço, do fundo do mar, a gente extraiu todas essas riquezas, muitas pessoas chamam de ouro negro, não é isso? E agora existe o fim desse processo que também tem toda a relação com Plutão entrando em Aquário em 2023, não é? Que tem tudo a ver com começar a pensar em explorar riquezas de outras maneiras, sob outras perspectivas, de uma maneira mais atual, mais moderna. Mas também, como eu escrevi no texto de hoje, que essa entrada, esse finalzinho do percurso de Plutão por Capricórnio, significa não apenas uma mudança de mentalidade, em se tratando de exploração de riquezas, mas de distribuição de riquezas, especialmente porque a gente está falando de Plutão em Aquário e a gente está começando a se preparar para isso. Vocês estão ouvindo? Isso é que é legal na astrologia, se a gente sabe que o planeta vai entrar daqui a pouco e são planetas que mudam a configuração da história, a gente já começa a ouvir notícias que vão transformar o mundo no que ele virá a ser muito em breve. Bom, o que a gente tem além disso? Bom, temos o presidente da República hospitalizado. Não sei se vocês se lembram, mas no começo da semana eu também disse que nessa oposição de Câncer a Plutão, a gente podia estar falando de indigestão, de problemas digestivos, porque Câncer tem a ver com nutrição, tem literalmente a ver com o sistema digestivo no capítulo Astrologia Médica. E Plutão tem a ver com o final do processo digestivo, inclusive no corpo humano, né? O final da etapa digestiva tem a ver com a regência de Plutão. Portanto, estar hospitalizado pelo motivo que está faz todo sentido. Então, que tenhamos cuidado, porque também, como eu disse no começo da semana, indigestões reais ou não, né, reais ou fictícias ou simbólicas, estão aí no meio de nós. Então, portanto, carregue um chazinho consigo. Bom, o que a gente pode imaginar? Já falei um bocado sobre vida coletiva, o que a gente pode imaginar de vida pessoal? Tem uma história muito emocionante que rolou ontem, também tem tudo a ver com essa configuração celeste e que eu acho que merece super a gente compartilhar. Foi a história de um rapaz na China chamado Guo Xinzhen. O que aconteceu com ele e com a família dele? Quando ele tinha 2 anos de idade, ele foi sequestrado no leste da China. A família ficou tão desesperada que o pai resolveu montar numa motocicleta com uma bandeira enorme, com a imagem, com a foto do filho estampada na bandeira, e lá foi ele com aquela bandeira, né, ao vento, passeando pelas cidades. Ele dirigiu mais de 500 mil quilômetros, é isso mesmo, 500 mil quilômetros. Foi uma viagem interminável. E a família ficou esses anos todos, desde 1997, em busca do filho. De repente, ontem, esse rapaz foi encontrado, foi feito um teste de DNA e eles de fato reconheceram a origem, a ascendência. Ele de fato faz parte da família. E eu achei muito interessante, porque veja bem, toda vez que a gente fala, Plutão está em jogo, Plutão, o tenebroso, Deus da morte, mas existe uma outra faceta super luminosa, e tudo tem seu aspecto luminoso e sombrio, que é a faceta luminosa de Plutão. Então Plutão, a gente morre para renascer, a intenção é essa, né? Então o reaparecimento desse rapaz sequestrado, foram quantos anos, gente, que ele ficou sumido da família? 24 anos. Imagina a morte interior que essa família viveu durante 24 anos, imaginando onde está o nosso filho. É como se a família tivesse, de alguma maneira, morrido por dentro. Estavam todos no reino de Hades, de maneira simbólica, né? Sofrendo pela perda do menino. 24 anos depois, ele aparece. E aí nas fotos dos jornais e nos vídeos, né, aparece a família num calor, né, num conforto, numa saudade tão grande, todo mundo se abraçando e chorando. E isso tem tudo a ver com os resgates em Câncer. Então a gente não está só falando de morte, a gente está falando de morte e renascimento e de resgates familiares. Portanto,
São dias tensos, obviamente tensos, de profundas transformações em todas as áreas que eu já mencionei, mas também em nossas vidas pessoais, resgates familiares. Olha só que bonito, vamos ter atenção para isso. Uma das maneiras da gente estar em estado meditativo é estar em estado de atenção com o planeta, sendo e estando com os acontecimentos. Eu acho que é isso que de alguma maneira a gente faz aqui na Astróloga todos os dias. Bom, meus queridos, eu não vou estar com vocês amanhã. Eu acho que amanhã é um dia ótimo para sair para meditar, para estar no meu profundo silêncio, percebendo a vida, tudo que eu tinha que falar essa semana e que eu acho que pode acontecer com a gente. Já está dito nos vídeos, portanto um beijo carinhoso, eu vou sextar mais cedo, ok? A gente se encontra de novo na semana que vem, um ótimo final de semana a todos, que o céu nos guie e que o amor, mesmo com Plutão em jogo, aliás, especialmente com Plutão em jogo, nos transforme.